Salve, salve, Mito! Seja bem-vindo aqui ao canal do Cartoleiro Profissional. Hoje vou estar trazendo dicas aqui para a quarta rodada. Então, galera, peço a você, deixe seu like, ajude o nosso canal. Se você assiste pelo celular aí, ó, do lado dos comentários, você passa pro lado e ripa o vídeo para ajudar nosso canal, beleza? Agradeço demais e também siga a gente no Instagram. Lá toda rodada, tire dúvida pelo direct, posto nosso time final, às vezes posto alguns stories, algumas informações. Então segue lá. Também tem o link do Telegram aí. Galera, nós temos 77 pontos na última rodada, valorizamos apenas 3 cartoletas, né? A gente postou aí no Léo Derek do Atlético Paranaense, que foi muito mal. E também apostamos aí, o Valdo também foi bem, né? E o Júnior Alonso também foi mal, Renan Lodge foi mal, então assim, mas Alan Patrick também não foi bem, assim, bom mesmo foi o Viveiros, né? Fez gol ali, Hulk, né? Vitor Hugo deu assistência, Lúcio Acosta foi bem. Mas algumas apostinhas deu errado aí, a gente fez 77 pontos, um pouco acima da média nacional, mas o objetivo da gente é sempre fazer ali é, 30 pontos a mais, né? Mas vamos começar nossas dicas pra galera, as dicas pra rodar, né, galera? É, lembrando que a rodada só vai ter 7 jogos, né, galera? Os jogos aí, ó, Flamengo, Mirassol, Botafogo, Vitória, Bahia e Chapecoense, que com certeza seria base da escalação de muita gente aí, né? Para a rodada não vai valer, então a rodada só tem 7 jogos. Fecha aí na quarta-feira às 18h59. Vamos saber da escalação desses 3 confrontos aqui, né? E talvez ali um pouco já no finalzinho Cruzeiro e Corinthians. Mas vamos lá, começar a escalação aqui, né? Galera, pro gol eu vejo o SG muito difícil nessa rodada, né? Pelo que vem fazendo nos últimos jogos, eu acho que o Bragantino talvez seria um SG interessante, assim como o do Palmeiras, que o Fluminense jogando em casa tá muito bem, mas fora não tem o mesmo desempenho, né? O do Palmeiras, eu vejo só o perigo, só porque não é o Palmeiras vem tomando gols e o jogo não é na arena, né? O jogo é na Arena Barueri, não vai ser no, do campo do Palmeiras, realmente, né? Então, para mim, são as duas opções aí de SG para rodada. O resto eu acho muito difícil, né? O Cruzeiro joga em casa, mas vem tomando gols, não engrenou assim como vinha com o Léo Jardim, né? O antigo técnico do Cruzeiro. Então e o Corinthians dá uma melhorada, né? O Dorival. Então assim, pro gol, galera, eu vejo assim o Brasão como uma opção interessante. Por quê? Porque o Vasco vai ter, apesar de ter saído Coutinho, não dá jogar Thiago Mendes, já saiu Verratti e Ryan, né? E agora saiu Coutinho e também Thiago Mendes também não deve jogar. Mesmo assim, jogadores, a característica de jogo do Fernando Diniz é o Vasco finalizar, atacar bastante. O Vasco tem finalizado muito e não tem concluído, não tem sido efetivo, né, nos jogos. Então o Brasil é uma opção interessante, apesar da média dele estar baixa aqui. Mas Carlos Miguel eu vejo também como opção. E um goleiro aqui, Cleito, que é o goleiro PSG, né? E o Pedro Murisco aqui do Coritiba, que está com uma média de 6 pontos, não pegou no SG nessa rodada. Isso significa que o Coritiba deixa muito finalizar, né? Claro que aqui foi uma exceção, né? No primeiro jogo, porque perdeu um jogador, foi um jogador expulso. Mas fez aqui, ó, 2.90, 3.50, né? E goleiro que pontua sem SG, cara. Isso é bom, né? Então, seria isso aí. Por enquanto, eu vou com o Gabriel Brazão aqui, porque o Vasco finaliza bastante, né? Mesmo que perca o SG, eu acho que o Vasco vai finalizar. Vamos para lateral aqui. Lateral tem o Juninho Capixaba, para mim é a opção mais viável para a rodada, porque joga em casa. Com a saída do John, ele tá pegando algumas faltas ali, né? Tá cobrando falta, então assim, é um cara sempre foi regular no Cartola, né? Deu uma diminuída aqui grande, né? Mas é um cara que é muito regular, sempre entrega a pontuação. Então vale a pena colocar o Juninho Capixaba aí. Ainda mais com uma chance de SG, né? O Atlético Paranaense finalizou, jogou bem contra o Corinthians no último jogo, mas tem pecado, né, nos gols, né? Então assim, o Juninho Capixaba é uma boa opção, né? Tem os laterais aqui do Palmeiras, né? O Piqueires, que vem dando uma melhorada nos jogos, vem até desarmando, coisa que ele não era muito de fazer, finalizando, né? Tem também o Kaique Bruno aqui do Cruzeiro, né? Não voltou ainda aquelas mitadas, mas é um cara também regular, tá? Eu acho, galera, um lateral direito do Santos interessante, tá? Porque
O Andrés Gomes joga por ali, toda hora ele vai pra cima, toda hora ele vai pra cima. Não tem uma bola que ele não pega e não quer ir pra cima. Então assim, ele gera muita perda de bola, tá? Aí, mas ele recupera, perde, recupera. Então é um jogador que vai pra cima. Então assim, o lateral do Santos é interessante. Por enquanto tá o Igor Vinícius, mas tem o Mike também, né? E tem o Marlon também, gosta pra rodada. Aquele lateral direito do Atlético Mineiro é um cara que sobe bastante. Esse aqui, ó, Preciado, ele joga, adianta muito, né? Então assim, pode gerar desarmes aí, né? E tem o lateral do Palmeiras que eu não gosto muito, mas devido às cartoletas, custo-benefício, talvez seja a opção de muita gente, né? A gente tá com poucas cartoletas, valorizou muito pouco nessas duas rodadas. Então, vamos ver o que é que dá para escalar. Por enquanto eu vou colocar aqui Lucas Ramon, gosto muito também. Eu vou colocar aqui por enquanto o Marlon, tá? Marlon, não vou colocar logo o Kelvin por enquanto, porque é questão de cartoletas, né? Defensores, galera. Defensores. É, tem o James aí, que é um cara que muito regular, sempre tá fazendo seus 2, 3 desarmes por jogo. Mas é um jogo fora de casa, muito difícil, né? Contra o Palmeiras. Eu acho que ele vai desarmar, porque o Palmeiras vai pra cima que ele ganhar o jogo. Então, mesmo que perca o SG, ele vai fazer ali, eu acho, uns 5 pontos. Recupera sua pontuação. A gente tem o Murilo aqui, ó. O Murilo deu aquela mitada naquele jogo, né? Ele fez 16 pontos. E vamos colocar ele aqui no nosso time, tá? E o outro zagueiro aqui vai ser o Gustavo Marques aqui do Bragantino, que vem também bem regular, né? No outro jogo ele só fez 2 pontos contra o Corinthians, foi um jogo fora de casa, galera, difícil, né? Mas ele vinha aqui, ó, 9,70, 9 pontos, tem 5 desarmes aí. Chance aí desse jeito, então vamos estar colocando ele aí, tá? Noriega tá até pontuando bem, né? Fez 5, 4 e sem SG, né? Lembrando que ele é zagueiro, tá jogando de volante. Pra mim são esses aí, galera. Não tem muitos opção não. Gustavo Gomes é muito caro, tá precisando de muito para valorizar, então tá beleza. Nosso treinador aqui, galera, treinador Abel Ferreira é uma boa opção, não vou dizer a melhor, né? Uma boa opção. Então o Luiz Castro também, o Grêmio vem produzindo bastante quando joga em casa, né? Quem quiser apostar aí no Crespo também fora de casa contra o Curitiba, né? O próprio do Inter aqui seria mais para tiro curto, mas por enquanto eu vou colocar aqui o Wagner assim, que é o custo-benefício. Você está precisando de 3,48 só para valorizar, né? Mesmo que não vença o jogo, vamos supor que dê empate, essa pontuação aqui é alcançável, né? Para valorizar. E tem o Voivoda aqui também do Santos, né? O Vasco tá, na verdade o Santos e o Vasco não tá jogando muito bem, mas o Vasco ainda tá pior, né? A situação do Denise aí, e o jogo é fora. Meio de campo, galera. Meio de campo, Neymar tá aparecendo aqui por enquanto, só que, cara, precisa de. Custa 19 cartoletas, né? É muito. Mas eu acho que vale a pena, tá? Se ele jogar, parece que ele vai jogar titular aí na, no Paulistão, né? Então já é o segundo jogo dele, então já. E o Vasco deixando finalizar toda hora. O meio de campo ali falhando, deixando os times finalizar. Então. Andrés Pereira, cara, Andrés Pereira tá muito surpreendente, já tem 5 assistências, né? E um gol em 3 jogos, né? Então, assim, tá muito bem o Andrés Pereira. Muito bem mesmo, só que ele precisa de muito para valorizar, né? Um jogador de meio de campo. Ele tem 4 desarmes em 3 jogos, então mais de um por jogo, então Andrés Pereira tá jogando bem, galera. Tem o próprio Alan aqui com boa opção, né? Lucas Acosta tá jogando bem, Lucas do São Paulo também tá jogando legal, querendo o jogo, né? Gabriel Menino é o cara das faltas, só que como o Neymar vai, se o Neymar jogar, eu acho que muitos Neymar vai querer cobrar, então já tira dele, né? Algumas faltas ali. Tem Bobadilha, tem o Barros também. Barros é um monstro, galera. É um jogador, um dos melhores jogadores do Vasco, junto com o Andrés Gomes ali, que estão dando a vida pelo time ali, joga correndo demais. Tá? E ele, além de tudo, ele tá levando cartão, só comete falta, né? Entendeu? Mas tem 12 desarmes já, então quando esse jogo contra o Santos, com certeza ele vai pontuar bem aí. O meu medo é só aí, que às vezes é meio cabeça quente, né? Dá uma pegada legal, ser expulso ali. Tem Maurício, não gosto muito dele, né? Nunca, mas ele, quando a gente colocou, ele fez 11. Aqui já fez 4,10. Vitor Hugo tá jogando bem, né? Também.
Mas os meus meios aqui, por enquanto, vai ser o Alan Patrick, né? Meio jogando fora de casa contra o Remo, que deve querer vencer seu jogo e deixar um espaço ali de repente. Então, o Alan Patrick é um cara que cobra falta, pode dar uma assistência, né? Uma bola parada. Então, assim, vou colocar ele. Gustavinho também vou colocar, porque jogando em casa ele tá bem, né? Fez 12 pontos no primeiro no jogo em casa, que ele foi fora, 7,50. No último jogo contra o Corinthians que ele não foi bem, né? Tem um gol, não tem assistência. Vou colocar ele aí, tá? Galera, outro terceiro meia. Tem um John Rojas do Vasco, né? Ele é um cara que finaliza bastante no Vasco, né? Mas vamos esperar aí. Esse jogo contra o Fluminense aí, que é do Carioca, como é que ele se sai, né? Talvez ele seja o titular com a saída do Coutinho. E, cara, eu colocaria até o Neymar, mas não dá pra colocar, né? Nem o Andreas Pereira. Então, assim, eu vou colocar aqui o Lucas Moura por enquanto, tá? Do São Paulo, tá? Acho que São Paulo tem chance aí de fazer um golzinho lá, tá? Aí no ataque, galera, no ataque assim, Carlos Vinícius pra mim é unanimidade da rodada, não tem como não colocar, tá? Não é um jogo fácil contra o Atlético, a gente sabe, que o Atlético também não é de qualquer time, mas o fato é que o cara tá jogando, tá jogando, né? Fez 12 pontos aqui, fez 3 gols. É, é um cara que depende muito do gol, na verdade, né? Ele tem 2 finalizações, 4 gols. Então vamos estar colocando ele aqui, tá? Outro jogador aqui, na minha opinião, interessante para jogar a rodada é o Carlos Jorge, tá? Mesmo a situação, o Cruzeiro não tá engrenando tanto, mas jogando em casa, ele tá muito bem. No último jogo até fora contra o Mirassol ele fez gol, né? Então assim, vamos colocar ele cobrador de pênalti. Vamos estar colocando ele aí. Nosso terceiro atacante seria ideal do Palmeiras, só que aqui não dá pro Vitor Roque, né? Vitor Roque é monstro, cara. E não é muito bom, tá? Mas o jogo é muito difícil contra o Fluminense. Os jogos de Palmeiras e Fluminense têm sido bem arrochado, bem pegado, com poucos gols, tá? Não é um jogo fácil, o Fluminense está bem organizado. Mas eu vou colocar aqui o Flaco Lopes, tá? Por enquanto, vai ser o Flaco Lopes. O Palmeiras, apesar de tudo, tá fazendo gols, né? Vou colocar aqui o Carlos Vinícius como capitão, mas o Carlos Jorge também eu vejo como um nome muito forte, tá? Esses dois para mim são as melhores opções. Os dois jogam em casa, né? Caio Jorge é um cara mais, digamos assim, não precisa tanto do gol para pontuar. Mas eu acho que o Corinthians tá mais sólido, né? E o Cruzeiro não tá tão bem assim. E o Grêmio pega o Atlético, que tá na questão do novo técnico aí, né? Mas o Grêmio tá fazendo gols, né? Na toa que fez 5 gols contra o Botafogo. Nosso reserva de luxo aqui, galera, eu tava querendo dar uma arriscada, tá? Num nome diferente, que eu acho que pode pontuar bem nessa rodada. Mas eu tô em dúvida no meu reserva de luxo. Um deles é o Caleri, tá? É um cara que vem, a gente sabe, o Caleri quando começa a fazer gol, todo jogo ele faz, né? Então o Caleri é uma boa opção. Outro nome aqui que eu gosto pra rodada, o Breno Lopes vem pontuando bem, né? É o Andrés Gomes. No último jogo contra o Bahia ele fez 6,30, né? E ele, se eu não me engano, ele fez 5 faltas nesse jogo. Contra o Bahia. Um jogo difícil. O Bahia é um time muito bom, né? Mas ele fez 6,30. Então, assim, é um cara que é muito bom, né? Tem o Lucas aqui do Coritiba. Vejo uma boa opção também. O próprio Manga aqui, né? Aleph Manga é um cara. Já fez 16 pontos aqui. Aqui fez mais 10. Fora de casa, né? Acho que foi fora de casa contra o jogo contra o Atlético Mineiro. E aqui acho que foi em casa que ele jogou. Então o cara vem pontuando bem, né? E eu tava pensando em apostar no Borré, tá, galera? No Borré porque a zaga do Remo ali não passa muita confiança, tá? E mesmo jogando fora de casa, eu acho que o Borré pode ir. E aí eu tô em dúvida aí, né? Tem um do Santos também, o próprio Gabigol, o Rony ali. O Vasco tem um problema ali naquele lado, no lado do campo. Mas aí o do Santos aí tem a questão da minutagem, né? Tem que botar um jogador que joga o jogo todo. Então eu fico nessa dúvida aí de Caleri e
o Borré, né? Eu vou colocar aqui o Borré por enquanto, tá? Meio de campo aqui, reserva. Eu vou colocar o Rojas do Vasco, tá? Zagueiro reserva aqui, vou colocar o Noriega, que tá jogando muito bem. Lateral direito aqui, reserva. Aí pegou, né? Deixa eu ver o que sobrou aqui de cartoletas. 0,67, não dá pra colocar quase ninguém. Vou colocar aqui o João Lucas, né? Vou colocar o João Lucas aqui. Não pensando no SG, mas para desarme, né? E colocar aqui o goleiro aqui do Remo na reserva, né? Galera, por enquanto meu time é esse, tá? Eu tenho algumas dúvidas aí em relação ao meu reserva de luxo, né? No terceiro meio aí pode ser o Lucas ou o Gabriel Menino, já que eu não tô com ninguém do Santos, poderia colocar o Gabriel Menino e colocar o Calera aqui como reserva de luxo, seria uma outra opção, porque aí você teria um São Paulo aqui e teria alguém do Santos aqui do meio pra frente, já que eu não tô com ninguém, né? Essa é a minha dúvida aí, tá? Eu acho que dá pra colocar o Gabriel Menino, entendeu? E na lateral eu não gosto do Kelvin, mas, né? Porque devido à questão das cartoletas, meu lateral ideal aqui do Palmeiras seria o Pequerez, né? Beleza, galera? Então, deixa seu like e tamo junto. Quarta-feira a gente posta o time final e daqui pra lá vou postando algumas dicas aí no Instagram. Valeu?